Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre a sinofilia no Extremo Sul. Tá? Aqui ao meu lado eu tenho a honra de estar conversando hoje com Luiz Carlos Amaral, criador de Bull Terrier do Gangue do Perigo. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado. É um prazer, uma honra estar participando do teu programa de lives, que é uma marca agora na raça, né? Que bom. E hoje a gente vai conversar sobre como tudo começou, né? Vamos lá. Olha só, pessoal, é assim, ó. Luiz Carlos é um grande criador da raça Bull Terrier, grande mesmo, reconhecido gaúcho, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, tá, como ser um dos grandes criadores. Além de ser uma pessoa maravilhosa, e quem conhece ele sabe o que eu estou falando. Tá? Mas hoje, pessoal, a gente não vai falar sobre o Luiz Carlos. Tá? É uma próxima oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre Glenn Maciel, pessoal. Quem não conhece, não ouviu falar esse nome, Glenn Maciel é um dos criadores da raça American Staffordshire, um dos precursores da raça aqui no estado. Ele, junto com mais um pessoal aí, mais uma turma, na década de 80, 80 e poucos, aí começaram o trabalho com a raça American Staffordshire Terrier. Tá? E como o Glenn é homenageado do primeiro match da raça aqui no estado, tá? Eu sempre tive uma curiosidade, então eu já aproveitei esse momento já e convidei o Luiz Carlos, que foi um grande amigo do Glenn, tá? Foi um grande amigo, tá? E tem muita história para contar, tá? Bom, Luiz Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo. E eu vou começar fazendo uma pergunta assim, ó, bem... Como tu entra na sinofilia, Luiz Carlos? Como tu entra na raça e aí tu começa a conhecer esse pessoal? Bom, eu comecei com Bull Terrier e todos começamos lá naquela época com Bull Terrier. Então, comprei meu primeiro cão do Dr. Sindal, que foi o introdutor da raça. E fui a uma exposição. E lá conheci o Bacelar, a primeira exposição. Eu frequentei na vida, estava o Bacelar lá apresentando cachorro, estava o Dr. Sindal também apresentando cachorro. E fui convidado a visitar o canil dele. Do canil do Bacelar. Bacelar. Canil lá, Infinitos, né? Infinitos Kennel. E aí conheci o Glenn. E novato também na raça, tinha uma cadela que estava em pista, e eu querendo entrar também nessa brincadeira. Aí descobrimos que o Glenn morava bem perto da minha casa, coisa de, sei lá, uns 400 metros, e a gente nunca tinha se encontrado. E então começamos a frequentar a Redenção e ir lá no Bacelar. A Redenção é um parque que tem aqui em Porto Alegre, pertinho da nossa casa. E também a casa lá do Bacelar, no Canil, que agregava muitas pessoas. E com isso a gente, criando o Bull Terrier. O Glenn criava Bull Terrier na época. O Glenn criava Bull Terrier na época. Já tinha o canil Gameness ou ainda não era o Gameness? O Glenn tinha um canil usava o afixo do Bacelar. Então o Bacelar seria o nosso mentor, vamos dizer assim. A famosa mesa redonda. Também era redonda, era uma mesa comprida que todo mundo ia tomar café de tarde lá na casa do Bacelar. Parece mentira, mas era todos os dias. A gente ia para... Tu sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bacelar também, tá? É a minha esposa, a gente conheceu ele em Porto Alegre, mais de uma vez a gente conversou com ele, e era uma pessoa fantástica, né? Um cara que agregava muito. Muito. Era um professor, né? Um professor universitário com uma técnica de
captar a atenção das pessoas, né? É E verdade. professor de sinofilia. Sim, um mestre, né? É. E nisso a gente criando Bull Terrier e se reunindo para ver vídeo de Bull Terrier e revista que naquela época não tinha internet, era Sim. tudo coisas físicas. A gente tinha que tirar foto, tinha que mandar revelar, comprar revista para tentar achar alguma foto de Bull Terrier, alguma coisa falando de Bull Terrier. E tudo pelo telefone, né? O telefone era o... E é isso, por telefone. Mas tinha muita coisa de Pitbull que vinha nessas revistas. Sim. E a gente, naquela época, era uma época que já tinha sido começou vamos dizer assim, a segregação daquela turma que gostava de fazer rinha, Claro. que também frequentavam o Kennel Club, participavam das jantas, participavam até de exposições, mas havia aquela, vamos dizer assim, politicamente correto, começou Sim. a, a, a afastar esse pessoal. E esse pessoal tinha American e tinha outras raças de briga. Só que eles se fecharam, não, era um grupinho fechado e era difícil De de entrar. ver, conseguir. E um deles, né, um dos mais salientes, ele, além de ter um local aqui próprio em Porto Alegre, onde tinha cães, ele tinha um sítio lá na cidade onde a minha família é oriunda, que é São Francisco de Paula, que era o Rui Brossard. E nós estávamos interessados nesse cachorro que era estranho para nós, um pitbull, um América, um staff bull. A gente não tinha muito conhecimento desse tipo de cão. Tinha só o E que vinha na revista ali. só o que vinha na revista. Alguma coisa que a gente conseguia ver, assim, meio furtivo até. E um dia surgiu, eu cheguei lá no Canil, uma segunda-feira, me lembro disso. Estava chovendo, uma chuva bem forte, e o Glenn estava com a 0 hora na mão, e já era noite, e ele disse, olha aqui, tu viu que saiu na 0 hora? Eu disse, não, não vi. A 0 hora de domingo, um filhotinho de pitbull à venda. Aí ele disse, olha, só que o endereço é lá no Morro da Cruz, que é um local aqui meio perigoso aqui em Porto Alegre, e tu vai comigo, vamos lá ver? Eu disse, vamos. Pegamos o carro e fomos na mesma hora. Por cachorro, o cara faz qualquer coisa, sabe até o morro, né? É. E aí fomos até a casa de uma pessoa que a gente não conhecia, que depois se tornou um grande amigo, que era o João Adão. E o João Adão, vamos dizer assim, era amigo do Rui Brossard. E o Rui Brossard deu de presente para o João Adão uma cadela que ele estava descartando, não queria mais, mas e ele tem aquelas manias assim, eu vou te dar a cadela, mas eu vou te dar um filhote junto, porque eu não quero que estrague empedre o leite nas tetas da cadela, vai uma filhota. E o João Adão depois pegou essa filhota e resolveu a vender. Uma filhotinha, ela estava com 2 a 3 meses. Sim. E aí nós fomos lá olhar. A primeira vez que eu vi um pitbull assim, Ao vivo. vivo. E ficamos conversando com o João Adão e o Glenn ali, vamos, compra ou não compra? Eles, olha, que é compra. Mas eu não tenho onde botar. Disse, tem o canil lá, mas eu já sei quem é. Vai ser para um primo dele, um primo do Glenn, que ia ficar com o cachorro. E aí negociou o preço, comprou o cachorrinho do João Adão e a gente saiu lá bem faceiro com a filhota. Era uma fêmeazinha tigrada, bem bonitinha, que a gente não tinha ideia que era diferente do Bull Terrier. Claro. Aí
ele entregou para o primo. E passou um tempo assim, eu não vi mais a cadela. Ele ia lá na casa do primo dele, mas eu não via. Só fui ver depois com 10 meses a cadela. Nisso, já veio com um monte de histórias. Antes, Sim. um, um descuidista lá resolveu entrar no pátio da casa para roubar uma bicicleta e não sabia, nem se deu conta Claro. que a cachorra estava ali na frente, embaixo do carro. E quando ele pegou a bicicleta, a cadela, sem treinamento nenhum, Grudou, sem cachorrinha novinha, Sim. tinha poucos meses, estava perto dos 10 meses naquela ocasião, pegou o cara. Pegou, mas não judiou, pegou, só Sim. segurou. O cara fez um gritaredo e os donos da casa saíram e atenderam, não fez um estrago, só deu um arranhão no cara. Eles levaram no pronto-socorro para fazer curativo, para não se incomodar, mas passou tudo aquilo em branco. E aí o Glenn começou a pegar a cadela para passear. E ia para a Redenção com a cachorra. O primo dele morava ali perto do Morro da TV ali. Sim, sim. Era fácil ali, daqui onde a gente mora até lá, era ali pertinho, pegava a cachorra e ia para a Redenção. A gente se reunia com os cachorros que a gente tinha. Eu levava o meu bull, os outros levavam os bulls que já tinham. Eu já tinha espalhado uma porção de bulls aqui na Sim. volta da casa. E num domingo, a Sociedade dos Criadores de Pastor Alemão estava fazendo uma demonstração do treinamento deles, e tinha até a manga, que foi feita uma demonstração com a manga. Eles pulavam aquelas Sim. Os e- arcos, aquelas coisas. toda aquela apresentação que eles fazem normalmente, e tinha a tal da apresentação Do cão de ataque. do campo de ataque. Naquela época, o Christian Santana tinha lá uns 13, 14 anos, e ele já tinha um Bull Terrier, já adulto, e estava com o cachorro na volta daquela apresentação, vendo a apresentação. Quando terminou, o Glenn foi falar com o presidente da Sociedade, Criadores Pastor Alemão, e ele mostrou para o Glenn a manga que eles usavam. Sim. E o Glenn pegou para dar uma olhada, para ver como é que era por dentro, para a gente ter uma ideia. Nisso, nessa conversa, chegou o Piá, que era o Christian. Santana, e também quis olhar, e estava com os colegas de aula dele, ali na volta, que tudo era morador aqui da Redondeza. E entregou para um deles e disse para ele correr com a manga, assim, no meio do povo, em direção ao gramado ali na frente do portão do Colégio Militar. E soltou o Bull Terrier dele. E o Bull Terrier foi direto na manga, que nunca tinha feito treinamento também. E como era um cachorro mais leve, e o colega do Christian rodou com o cachorro ficou voando, preso na manga. Que E loucura! aquele povo não tinha se dispersado ainda, estava quase tudo ali. Viu aquilo, vibravam. Com um cachorro tão pequeno, mas com potencial. Não, mas tudo é uma loucura, porque ninguém tinha feito nada de treinamento, nada de. Sim. E o cachorro, a primeira vez na vida, foi e já grudou, solto, no meio daquele povo. Aí o presidente do Pastor Alemão botou as mãos na cabeça e ralhou com eles, foi lá, pegou a manga e xingou a gurizada. Aí, quando o cara foi embora, a gente se reuniu e disse: tu viu só o que aconteceu, Glenn? Vamos treinar os nossos cachorros?
E ele tinha a dele ali, a Pitbull, né? Vamos fazer uma manga para a gente. Todo mundo meteu a mão no bolso, tirou uns trocados, reuniu lá um dinheiro para comprar um, um pedaço de couro, daqueles couro de Sim. sola. Já na segunda-feira, o Glenn foi com a gurizada que tinha uma loja bem perto aqui na João Pessoa e conseguiram comprar o tal de material e mandaram para um sapateiro fazer. O cara fez direitinho, ficou perfeito. E dali começou o nosso treinamento de cães. Aí o Começaram Glenn ali. quis organizar o negócio e começou a nos ensinar a ensinar os cães. Então, ele não treinava os nossos cachorros, a gente ensinava o nosso cachorro. Então, era um treinamento. Ele passava as dicas para vocês e vocês... Façam assim. Aí todo mundo fazia. E era um grupo grande, lá no parque mesmo. E fazia vai e vem. Aí começou a andar na guia, todo mundo andando na guia direitinho, Que legal. soltava a guia, caminhava, e o cachorro ficava deitado, ficava sentado. Todo Sim. esse cuidado. E cada vez foi ficando cada vez melhor, 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 melhor. E aí resolvemos fazer os ataques também. Aí o cobaia se escondia atrás de uma árvore, a gente amarrava uma corda entre uma árvore e outra bem longa para o cachorro correr preso nesse vai e vem. Aí a gente notou que o cachorro não desviava, ele Ia reto. ia no cobaia. E nós fomos relaxando e começamos a fazer solto. E se fazia no sábado à tarde. Então, Lotado de gente. lotava, gente, lotava. Imagina aqueles quadrados de gramado que tem aqueles retângulos assim, todo ocupado por uma pessoa no lado da outra, cercando todo o quadrado, e a gente Assistindo fazia você. sem ter cerca nem nada, era o povo ali na volta. Claro que eles Sim. não invadiam a grama, eles ficavam só olhando. E isso ocasionou que a administração do parque ficou preocupada e resolveu a não permitir mais que a gente fizesse esse treinamento lá. A gente começou a fazer treinamentos no pátio do Kennel Club mesmo, na sede da Mus Teixeira. E os treinamentos foram cada vez se desenvolvendo mais e mais. Nesse meio tempo, o Von Bettigers entrou em contato, o Glenn entrou em contato com o Von Bettigers para Aí, saber. deixa eu só dar uma... Aí o Glenn começa... Aí vocês começam já a buscar o American Staffordshire. Isso, porque o Pitbull não tinha pedigree, e como tinha o América com pedigree que podia ir para a exposição, ele optou em ter esse cão que pudesse ir para a exposição da CBKC. Claro. E sabia que tinha esse criador lá, começou a fazer contato por telefone, Senhor ficou Rubens amigo Seidel, né? do Seidel, ficou amigo do Rubens Seidel, e nesse meio tempo o Rubens Seidel mandou uns cães aqui para Porto Alegre, que ficaram com a Regina, antes do Glenn comprar. Veio a Adélia, eu sei que veio, o macho, acho que foi ela estava com a Adélia. Tinha um outro cão também veio para uma exposição que era daqueles da Costa Rica. Eu sei que a Regina tinha esses cães, ela foi para o parque, foi também aí que eu vi os primeiros Americans passeando aqui E a Regina já apresentava os cães, já. Tava, isso. Eles vieram para uma exposição e eu vi isso no parque. A Regina nos mostrou. E esses cães, cada vez mais interessado o Glenn ficava. Claro. E o Rubens chegou um momento que não quis mais os cães e ofereceu
para o Glenn. E o Glenn, preocupado, queria comprar, mas não, eu não tinha condições para participar, não tinha nem onde pôr. O Bacelar entrou na jogada, porque tinha o canil, tudo, e gostou também da ideia, e ficou de sócio nessa compra dos cachorros com o Glenn. E nisso veio todos os cães que o Glenn comprou, inclusive uma cadela já coberta, que deu cria aqui em Porto Alegre, mas foi registrado eu acho que os últimos registros do Von Bettgers, né? Nasceu aqui em Porto Alegre, e dessa ninhada, nesse meio tempo, eu perdi um meu bull macho que eu tinha em casa, no apartamento. Morreu o cachorro, eu estava com uma vaga e o Glenn sabia, e veio me oferecer um filhote. Se não quer criar, é o melhorzinho da ninhada. E eu quero. Na mesma hora, quero. Vou pensar, 2 minutos e já resolvo. Não, não, na mesma hora. Só eu não peguei na mesma hora porque o cachorro estava no bacelar e ainda estava sendo... Tinha dado um problema na ninhada, com uma infecção, os cachorrinhos estavam ruins. E aí foi feito tratamento e eu peguei o melhorzinho dos filhotinhos machos, que era o Elmo Von Bettgers. Aí eu comecei a criar o Tchê. O Elmo tinha o nome de Elmo, mas eu não gostava daquele nome. E como era na época daquela música Tchê Louco, Por Onde Andaste, eu botei... E aí eu comecei a circular com o cachorro aqui na volta, com o Whippet, e que eu tinha um Whippet em casa também, e mais os Bulls e o América. O tio era novinho contigo. Então ele foi criado contigo ali no... O Tchê foi criado comigo, cortei as orelhas. Aí nessa época a gente já estava conhecendo mais gente que tinha pitbull, o Sebag, eu já conhecia o Sebag. César Sebag. Sebag tinha um cachorro muito bonito, o Taura, e tinha umas orelhas bem curtinhas, né? Cortado especialmente porque era cachorro de rinha. E eu não gostava muito daquela orelha muito comprida. Então cortei, pedi para a Vera, que foi a pessoa que cortou. A Vera era a esposa do Leandro Jorge, a primeira esposa dele. Então, nessa época, a gente conversou com a Vera fez aquele desenho mais curto, e o Tchê tinha a orelha diferente dos outros cães, ele sempre teve a orelha curtinha. E o corte de orelha é bem curto. E a gente começou a treinar o cachorro. Com 6 meses eu comecei a fazer o treinamento. Para exposição já? Exposição para condicionar o cachorro. O Glenn vinha com o Chico, que já era propriedade dele antes de vir os Américas para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cão Chico era Von Bettgers também, né? Também, claro. O Chico, todos os cães do Glenn eram Von Bettgers, né? E esse nome Chico era em homenagem àquele amigo dele que ele tinha? O Chico ou não? Não, esse cachorro veio com o nome com X, e eu acho que a ninhada era Von Bettgers botou com X. Era o Chico, o Shari. Charlie Von Bettgers. O Shari não veio na primeira, junto com o Chico. Veio quando ele comprou os cães do Von Bettgers. Então, a letra X já era Já era. do Rubens Seidel lá. E tinha uma cadela também que veio para um outro criador aqui também, que agora me esqueci o nome, e que era com X também a cadela, que era irmã do Chico. E nisso o Bacelar estava criando já também? Quando o Chico veio, primeiro ainda não.
o Glenn criava o Chico no apartamento. E tanto que o Chico brigou a tarde inteira com a Bull do Glenn, e o Glenn saiu, deixou os dois e largaram, e morava no térreo. E pessoas de cima, do apartamento de cima, largaram um ossinho para os cachorros se divertirem. E aí os dois brigaram. E, no fim, o cachorro quebrou uma pata. Mas ficou muito bem soldado, depois não se notava nada. Mas foi um perigo ali, né? Claro. Brigaram. Quando a gente chegou da exposição, o cachorro já estava no veterinário. Já tinham levado o cachorro para o veterinário e nem o Glenn sabia que não tinha celular. Sim. E o cachorro estava lá com a pata quebrada. Foi uma balde de Olha água só, fria. e o primeiro contato dele com a exposição, ele já se apaixonou? Ele já levou o primeiro cachorro que foi para a exposição? Já foi o Tchê? Não. O Chico já ia para a exposição. Então, antes do Tchê, o Chico já estava em Porto Alegre. E também, vamos dizer assim, os juízes não conheciam. Estava meio poucos tinham contato com essa raça, porque houve anteriormente uma participação dos Américas em pista aqui no Rio Grande do Sul, com o Sebag, com o Gutmann, um pessoal que tinha esses cães antes. Sim. Mas passou muito tempo, os juízes novatos não conheciam a raça. Então o Glenn pegava o padrão da raça e levava junto para mostrar. O juiz dava uma lida e julgava o cachorro. Era bem complicado para mostrar uma raça nova, assim. Tá bem, dá certo. E então esse contato inicial primeiro foi com o Chico, indo em pista. Outros também estavam já comprando cães, né? Aqui compravam esses cães da Costa Rica, começou a aparecer, e aí o Glenn trouxe esses cães O Infinitus, aí o Infinito. Eu, assim, ó, eu tive o primeiro contato com a raça American aqui também. E aí depois eu comprei um Costa Rica, tá? Que era dessa turma aí também, que era aqueles que a Regina trouxe, aquela turma assim, tá? Que tinha um descendente com bastante cães do Bacelar. Era um cão da Costa Rica, se eu não me lembro, o Tyson, da Costa Rica. Isso, como é que é? O Aladino Tyson, com uma cadela do Bacelar. Sim, isso. Porque o pessoal já tinha comprado esses cães, que vieram de São Paulo, e de um criador que veio da Costa Rica, um médico, parece que foi isso, a introdução dessa... Isso, Alberto Villa-Lobos. E então, cães que nasceram aqui no Bacelar, nas primeiras ninhadas, que o Rangel veio buscar, e no dia que o Rangel levou a Flora, né, eu estava lá junto. Então, até me deu carona até o aeroporto, porque ele estava meio atrapalhado para sair da cidade, né? Não conhecia. E eu fui até o aeroporto com ele. Ele estava levando a filhotinha, que era a Flora. Rangel Becker do Canil Conventos. Então, dessa Flora, que era filha do Smoke com a Star, eu acho, porque era pretinha. Infinitos Ruse Star, acho que é. Dali que ele cruzou com esses cachorros da Costa Rica, né? Então tem essa vertente meio sangue lá, Infinitos, mas Costa Rica. Deve ser dessa cadelinha. E a chegada desses cães aí em Porto Alegre, por exemplo, quando chegou
Riverhunds Smoke Green, né? O Smoke Green. Eles foram diretos para o Bacelar e a gente foi para lá para ver e tudo, né? E já nos primeiros fins de semana, depois da chegada dos cães, a gente já fez um treinamento com eles. E foi ali que um vídeo do Glenn, que eu não sei, eu não tenho, mas não achei mais, não sei quem é que tem. Que foi feito a filmagem no portão do Canil do Bacelar. O ataque era ali no portão, onde aparece o Chico com a boca aberta, assim, que a filmadora faz um zoom lá dentro da garganta do Chico. Nessa ocasião, foi feitos os testes em todos os cães, para ver quem ia na manga direto ou precisaria de treinamento para ir na manga. Todos foram na manga, todos. Assim, a Deli era especial, ia cadela muito, um gaminess muito alto, né? Naquela época eu tinha esse cachorro que é o filho de um, né, que é filho de uma cachorra do Infinitos com esse Aladino Tyson. Cara, ele tinha um drive também fortíssimo e ele ia na manga ao natural, assim, era uma coisa que era só no fazia movimento, todos eles nenhum deles deu chabu no negócio, todos foram. A Barbel, todos foram filmados ali naquela ocasião. E quem foi o cobaia foi o Marquinhos, que era o primo do Glenn, que era um parceiro, um guri, que era parceiro meu aqui dos Terrer, que fez a manga. Sim. Primeiro cobaia, vamos dizer assim, ali naquela ocasião. E depois disso a gente começou a fazer caminhadas na volta ali do Canil do Bacelar e sempre utilizando alguém que ia à frente, se escondia, e esse alguém atacava e os cachorros eram lançados e pegavam o cara. Estimulando o instinto natural do cão de proteção e o instinto terrier, né? Tem vídeos que o Tchê Louco, o Elmo Silvon Betts, era filhotinho e estava participando também, só para passear, né? Claro. Não foi feito manga com ele, mas ele via toda aquela agitação e saía atrás. Luiz Carlos, me diz uma coisa, tá? O que, por exemplo, a gente hoje reconhece o Glenn como um ícone dentro da nossa criação da raça American Staffordshire. Nós, todos os criadores do Sul, a gente tem isso como ele, um precursor forte. Claro, ele teve muito apoio, teve muita gente, para o Bacelar, mas o que cativava ele a seguir criando essa raça? O que chamava a atenção dele e se tornar o Glenn Maciel? Bom, o Glenn Maciel, ele, antes de ser criador de América, ele já era uma pessoa cativante. Ele era um agregador. Então, eu e o Glenn, nós éramos assim os mais velhos numa turma grande de novatos amigos do Bacelar, vamos dizer assim. O Bacelar tinha muitos amigos, muitas turmas de caçada de perdiz, de Sim. criação, que eram mais os velhos, que a dona Eliette fala sempre que a Vilharedo veio para cá, que eram os criadores de Pointer. De Pointer, criador. E a gurizada do Bull Terrier e do American, que era vocês. Que a gente se reunia na Redenção e tudo. O Glenn era uma pessoa diferenciada. O Glenn era um sujeito fora de série. Além de muito bom treinador de cão, ele era um amigo, assim, deixava todos à vontade sempre na volta dele. Então, ele já era quase um ícone, mas a gente não sabia que ele era um ícone, a gente só gostava dele. E era um criador, e que estava começando, mas a gente também não sabia
o que ia acontecer nessa criação, né? O potencial dele ainda não aparecia. Não tinha aparecido. Não, me deu um filhotinho, que era um cachorro bonito, e que depois começou a ganhar tudo. E participava, ia para São Paulo, ia para o Paraná, ia para tudo quanto era lugar, ganhando. Sim. E era muito bonito. E os cruzamentos, vamos dizer assim, o olho dele foi se aperfeiçoando naquela vivência com aquela raça nova que ele estava criando. E as decisões que ele ia tomando eram decisões perfeitas, porque os cachorros cada vez ficavam melhores. Cada vez melhores. E foi num crescendo, porque veio o Tchê, depois veio a cadela, a irmã do Tchê. Eu acho que foi até de uma segunda ninhada que ele repetiu, né? Não tenho bem certeza, sim, mas agora não me lembro direito se era irmã da mesma ninhada ou era uma segunda ninhada. E as outras cadelas foram melhorando, foram indo, e foi surgindo cães excepcionais. E ele ficou com o Conan, né? Que era Tu sabe... Uma coisa que ele tentava era conseguir um cachorro vermelho, tijolo, forte. Sim. E o Conan veio com aquela cor. Isso. Ô, Luiz Carlos, assim, ó, eu vou contar aqui a minha passagem lá na casa dele, eu fui lá na casa dele uma vez, tá? Como é que foi? Só para o pessoal entender o que é uma sinofilia diferenciada, o que é os agregadores, o que levam as pessoas mais novas e estimulam os mais novos. Eu tinha um American Staffordshire e na primeira compra minha eu já levei um calote monstruoso. Tá? Levei um calote já e o cachorro que eu paguei não era, mas eu gostava da raça já porque eu tinha visto. Mas nesse meio eu tinha uma cadela Bull Terrier. Tá? Aí eu estava meio desbundado com a raça América, né? Estava começando, gurizão, tinha tomado uma já estava já desistindo. Né? Aí eu tinha uma cadela Bull Terrier que era do Carlos Albuquerque. Tá? Do Carlos. Isso. Aí eu entro em contato com o Sindal Camargo via carta, porque, aliás, eu liguei para ele, tá? Liguei para ele, e ele é uma pessoa assim, ó, por telefone, me atendeu super bem. Aí depois eu mandei uma carta para ele, olha como é as coisas naquela época, e eu moro aqui no interior, era pior ainda, né? Era pior ainda. Aí eu mando uma... O pessoal não sabe o pessoal não sabe, esses novatos que nasceram agora há pouco, eles não sabem que a gente tinha que ir para a telefônica fazer um DDD. Uma ficha telefônica valia um dinheiro para nós, aquilo era mais importante que muita coisa. E aí, deixa eu terminar aqui. Aí eu entro em contato com o Sindal por telefone, eu tinha 2 fichas. Pá, usei as fichas, entrei em contato com ele, passei meu endereço, papapá. Eu tinha uma cadela branca assim, e ele é uma pessoa maravilhosa, me manda uma carta, eu tenho até hoje a carta guardada aqui, me manda uma carta e sem me conhecer naquela época e me bota à disposição o cachorro que ele tinha na época. Eu tenho a carta, eu fico emocionado e vejo ela seguido. E aí, só que para mim, além de não ter dinheiro e a distância longa, aí eu deixei um pouco de lado. Tá? Aí eu entro em contato contigo, te descubro na 0 hora, acho que foi. Alguma coisa assim. Entro em contato contigo e a mesma coisa. Tu abriu as portas para mim sem me conhecer. Eu nunca tinha ido a Porto Alegre. Peguei um amigo, pegamos a cadela embaixo do braço e largamos para tua casa. Tu e a tua esposa nos receberam 1000%. Aí, na conversa vai, na conversa vem, eu te falo, mas eu gosto de American Staffordshire. E tu saltou. Me lembro como se fosse hoje. A tua esposa também estava do lado? Disse, não, eu vou te apresentar o fulano. Ah, cara. E aí eu já deixei a Bull Terrier ali e subi no carro contigo. Nunca tinha ido a Porto Alegre. Subi no carro contigo, chegamos no sítio lá, ele estava sem camisa, assim,
apertou minha mão, me mostrou, já tinha o Conan, me mostrou, acho que estava velho já, me mostrou um monte de cachorro, cara, e aí eu saí dali, entendeu, Luiz Carlos? O que foi importante isso para mim, Luiz Carlos, assim, ó, que tu me mostrou uma outra sinofilia, tu e o Sindal e o Glenn, me mostravam uma coisa que eu estava esperando. Quando eu comprei o cachorro, eu nem imaginava em exposição. Mas aí comecei a ir aqui e comecei a sofrer um pouco aquela coisa da exposição. E com tudo isso eu quero te dizer o seguinte, vocês tu faz uma coisa que eu acho interessante até hoje, naquela época tu fez para mim e alguém fez para ti, tu agrega, entendeste? Tu agrega. Então, eu sempre falo em ti e cito esse momento que tu me pegou, não, para aí tu saltou, não, vou te levar no cara, e aí tu me levou lá, cara. Aquilo foi fantástico para mim, tá? E te agradeço e queria fazer isso aqui contigo para te dizer o quanto de importante tu foi para mim na sinofilia. Obrigado. Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer. O Sindal fez comigo. Eu comprei o cachorro e também não sabia o que era exposição. Mas eu queria saber se o meu cachorro estava bonito da raça, se era realmente um cachorro assim dentro do padrão da raça, se era um Bull Terrier. E eu fui com a pessoa que me vendeu, que era um amigo do Sindal, que não conhecia muito, mas também fez a mesma coisa. Vou te levar lá no Dr. Sindal, que ele entende, pode Ele te dizer. entende. O Sindal olha o meu cachorro e diz, olha, o teu cachorro é bom, dá para ir para a exposição, espera mais uns meses, porque ele estava com 4 meses, deixa ele chegar mais perto de 1 ano e daí tu leva. E aquilo ficou... Tu tem interesse de levar em pista para participar de exposições? Eu nunca tinha pensado nisso. Claro. E eu pensei assim, não, até acho que acharia legal levar. Então, tu espera até 1 ano. E eu esperei. Poderia até ter ido antes. Antecipado. Aí eu fui. E sempre assim, sempre acontecendo coisas que cada vez mais me faziam ficar naquele meio, Naquele porque meio as pessoas eram diferenciadas, as pessoas tratavam bem. O Bacelar me acolheu, me levou para a casa dele. Na minha primeira exposição que eu apresentei, eu fui de bombacha, bota, eu estava para fora, eu peguei a caminhonete, botei o cachorro dentro, lavei, sabia que tinha que dar um banho, e fui para Esteio, que naquela época a exposição Esteio, era lá né? em Esteio, apresentar o meu bull. Eu nunca tinha treinado para uma pista. Sim. E o bull começou a se atravessar na minha frente, porque eu correndo, fazendo a volta na pista, ele não estava treinado, ele queria era cheirar o que estava fora. E nisso, uma outra pessoa maravilhosa, que era um guri naquela época, disse, não, tu está apresentando mal, deixa que eu apresento, que daí o teu cachorro vai sair melhor. Que foi o André Plentes. André Plentes. Nem era veterinário naquela época, era um guri que apresentava os cães da família, apresentou para mim, o meu cachorro já na outra prova já tomou, já levou. Já saiu melhor, e assim foi. Então, eu sempre fui, vamos dizer assim, bem tratado, bem acolhido, né? Procurou ser da mesma maneira. Me diz uma coisa, e aí o Glenn buscava, assim, uma das coisas muito boas que eu prestava atenção nele, e ainda eu comento muito, era a visão que esse cara tinha, entendeu? Eu disputei com alguns cães dele e ele tinha uma visão, porque os Americans, às vezes as pessoas confundiam, e eu me lembro que o Tchê já tinha um cachorro que tinha como é que uma pata longa, tinha uma movimentação diferente, e ele daí ele foi para cima, entendeu? E os cães dele se tornam... O Glenn, ele foi criador, ele teve um contato com a raça Doberman, quando era guri.
E ali ele aprendeu a lidar com os cães, a treinar. Algum professor passou essas informações para Claro. ele. E então ele tinha, diferente de mim, o meu primeiro cão de raça foi o Bull Terrier, que eu morava para fora na fazenda e levei para lá. Criei como cão campeiro, montava a Sim. cavalo, ia junto com os outros para o campo. E nunca fui de fazer treinamento nem nada assim para exposição, para guarda. Mas o Glenn já tinha essa visão, ele era mais sinófilo do que eu naquela ocasião. Sim. Ele tinha já esse contato com treinamento e tudo. Então, ele tinha um olho muito bom para criar e foi cada vez mais aperfeiçoando aquele olho. Sabia, olhava para um filhote de América e dizia: não, esse aqui esse vai ser bom, aquele ali Tinha não um vai ser tão feeling. bom. Tinha essa capacidade. Isso é uma coisa que é raro, e o cara pode ser criador, querer criar e não ter nunca isso aí, né? Vai ser um criador que vai fazer erros de escolha, erros de escolher um filhote. Eu tenho Isso como eu tenho como criador aquele cara que arranca como vocês com um projeto pequeno e desse projeto transforma quase que um sim, legado, que é o que fez o Glenn, né? O Glenn deixou o nome, por exemplo, do Tchê. Até hoje a gente escuta, tá? Os cães da Dona Maria Helena, esses cães deixaram, porque esse foi o legado como criador de verdade. ali no Tiezinho, vamos dizer, não seria uma criação do Glenn, mas todo o material era do Glenn. Era como Claro, se fosse, claro. né? Então, eles tinham uma cadela que vinha do Glenn, um macho que vinha do Glenn, e dali surgiu aquele cachorro fantástico que era o Tiezinho, né? Então, Mas me esse lembro, cachorro fantástico, ele traz todo o trabalho dele desde o começo. claro, Isso, para o, mim, é um criador. o, o Glenn, a primeira pista do Tiezinho, eu cheguei mais atrasado em pista e o Glenn disse para mim assim, ó, olha lá, ó, quem eu trouxe. E eu olhei de longe assim, eu achei que era o Tchê velho, e era filhotão ainda, né? Sempre foi maior do que o Tchê, mas naquela primeira exposição, Sim. o Tchê ainda não estava tão grande. Ele Eu chegou a estava pegar algumas exposições mais com o Tchezinho, não? Porque eu me muito pouco. lembro, deixa eu te ver essa oportunidade assim, ó. Eu estava numa exposição em Porto Alegre, lá no ginásio da Brigada, né? Pode Sim, ser? Tá. Lá no ginásio da Brigada, e o André Plentes apresentou o Tchezinho. sim, sim. E nesse dia nos chega a notícia que ele tinha vindo a falecer. 98. Foi naquela uns dias antes, né? Foi o que aconteceu. Mas nessa minha primeira vista em pista do Tiezinho, não Já do te Tchê velho, impressionou. eu achei até que era o Tchê velho, porque o Tchê velho já estava morando com o Glenn, né? E porque eram muito parecidos assim, o, o Tchezinho e o Tchê, só que um era Mas vermelho era o Tchezinho, né? mais vermelho, o Tchezinho era puxava mais pelo Conan, a cor E do era um Conan, cachorro moderno pra caramba, né? muito lindo, Pra muito época lindo. dele. É. Mas foi assim uma, um acontecimento chocante, não? Uma perda, porque estava levantando o voo ainda, né? Estava começando tudo. Tava, né? E eu Então, vi, e, assim, ó, o que nós mais comentávamos assim é que assim, ó, é como tu disse, ele estava recém levantando o voo da potência e com os cães que ele já tinha feito já com esse embrulho de cães, não é a verdade? base dele estava. Tanto que o que ele produziu
né? Durou anos. Aquilo Sim, continuou eu sou muito prova tempo. disso. Eu vi É, muitos cães, até inclusive assim, ó, eu fui na Mundial de 2004 e o campeão mundial jovem era dele. Era, sim. não era a criação dele mais, mas Não, era mas Sandy Games. e, e essa capacidade de fazer, vamos dizer assim, ele tem um bicho carpinteiro, vamos dizer assim, por dentro. Ele resolveu que não tinha bibliografia e que ele ia fazer. Aí ele começou a, a fazer no computador, e aqueles computadores com impressora matricial, assim, ele me dava aquelas folhas para ler, Ele para deixou dar um opinião. almanaque, né? Ali, ele está aqui, ó. Isso. E, Esse aí é. é isso aí. Mas até chegar nesse ponto, ah, primeiro foi assim uma brochura feita de rascunhos, né? Então, ele me entregava para ler, eu lia o que ele tinha escrito, ver se estava alguma coisa que tinha que modificar, e no fim foi indo e completou o, a Tipo um obra, né? almanaque. Claro, não foi um livro editado, mas foi feito em uma gráfica, mas é uma coisa assim que foi único, né? É o único Não, e que ficou muito bem, deixou o registro dele. É que quem me deu esse presente foi o Guilherme Mitsarek, né? Mitsarek, tá? Que também é um dos apaixonados. o Guilherme replicou isso aí, porque esses exemplares são coisas assim que se perderam, Claro. e a dona Eliette tinha um exemplar guardado e ela me deu de presente o exemplar que ela tinha, porque sabia que eu ia gostar. Luiz E Carlos, me esse diz uma coisa. É, o surgimento, rapidinho, porque o nosso tempo agora vai diminuindo. O surgimento do departamento, tá? E a homenagem ao Glenn. bom, O que tu me diz disso? Eu sei que o departamento ele surge a partir da tua ajuda também. sim, não, não foi nem ajuda, foi a detonação. Por quê? Porque a gente, na raça Bull Terrier, estava num momento em que estavam produzindo, montando um conselho nacional, um conselho. E eu sempre fui defensor da ideia de que o conselho, primeiro, precisaria de uma base nas regiões, uma base forte para ter um conselho, porque não adianta tu construir a casa pelo telhado se tu não tem a base, né? Tá certo? Isso é uma coisa lógica. E o pessoal estava, antes de fazerem os departamentos, estavam já querendo fazer um conselho, porque a ideia inicial de todo mundo é aquela ideia do clube do Bulldog. O Sim, Bulldog inglês tem um clube já, claro. então todo mundo imagina, vamos fazer um clube da raça, vamos fazer. Não, tá. Tu não tem os estados, o Brasil é muito grande, para tu ter uma organização num conselho, as pessoas precisam ter proximidade para fazerem as coisas acontecer. Assim, feito de longa distância, por telefone, é muito complicado. Então, a tentativa de fazer um departamento da raça Bull Terrier já tinha acontecido e deu chabu, porque eu escolhi uma maneira errada de começar a coisa. A gente fez uma chamada geral e apareceram muita gente numa reunião com a federação na, num dia, numa exposição ali no ginásio do Kennel Club. E a explicação que a presidente da federação dá é que a CBKC se preocupa com essas entidades fora da CBKC,
e que os participantes das suas entidades dentro da sinofilia participem nesses outros grupos, né? É uma preocupação dela. Então, a grande maioria que estava ali tinha bullying e participavam dessas provas de bullying. E pitbull, e prova de saltos de pitbull e coisa. E a federação falou que não, que quem fosse dirigente do departamento teria que ser só da raça. E o pessoal não quis. Então, agora, nessa nova empreitada, eu, junto com outro criador de bull, resolvemos, não, vamos fazer diferente, vamos já entregar uma coisa pronta, uma diretoria pronta, um grupo pronto, e o resto vai participar dessa primeira reunião virtual, que agora vai ser virtual, só para dar um ok ou não, né? E a gente organizou tudo para que a coisa funcionasse, para não ter atrito nenhum. Então, já chamar as figuras certas já para... Como o Sindel é o introdutor da raça, a gente achou ali na reuniãozinha, o Sindel vai ser o diretor, porque, além de ser o introdutor da raça Bull Terrier, ele é um administrador hospitalar, é uma pessoa que tem uma capacidade administrativa muito boa e vai levar tudo a perfeito. Dividimos os outros encargos e apresentamos para a presidente da federação e chamamos o resto do pessoal, convidamos alguns, uns não quiseram participar, por isso ou por aquilo. Fechamos o nosso número de diretores, que é determinado pela federação, e foi uma coisa bem simples e rápida. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas e o pessoal do América, que sempre coloca muito mais cachorro que Bull Terrier em pista, que tem uma vontade, uma coisa assim de participação, e não tem um departamento. Aí eu entrei em contato com o Guilherme, vamos fazer um departamento aí. E o Guilherme começou a entrar em contato com outros criadores, com o Lucas, com o Christian, e aí se organizaram e surgiu vamos dizer assim, uma diretoria que estava quase pronta, um pouco diferente da do Bull Terrier, né? Porque o pessoal, no final, vamos dizer assim, se acertou, teve um consenso entre os criadores para se acertar os grupos de criação dentro da raça da American Staffordshire e fecharam com a federação o surgimento criação do departamento. Desse departamento. Que eu, na ocasião, disse assim que seria uma coisa que o Glenn teria vontade já de fazer. E como o Glenn era muito meu amigo, eu sempre tive esse carinho com o Glenn, eu achei que aquilo ali era uma coisa que o Glenn faria e participaria com certeza. Participaria certamente. Então, eu incentivei todos a fazerem isso, a montar esse departamento da raça, porque é importante, porque a CBKC ela faz gosto disso. Claro. Por quê? Porque é um incentivo a organização, para os criadores terem organização e senso de montagem de exposição, de julgamento, porque é uma coisa que a gente não pensa, mas a gente passa pelo lado, a gente não fica sabendo o que o cara está fazendo ali na pista junto com o juiz, o que o juiz está fazendo. E o departamento, ele não é justamente isso, né? Ele não serve só para julgamento, sim para expor a raça ao nível de pessoas que não participam daquela sinofilia grande, né? Não. E esse grupo vai mudando, essa diretoria vai mudando,
e esse pessoal vai tendo um contato de como fazer uma exposição, Claro. como, pelo menos uma simples exposição, que é de uma raça só, mas vai tendo esse aprimoramento Claro. E do tu seu, já... do E, seu, e tu da sua recebeu uma sinomia. súmula também interessante, né? Porque, como tu diz, daqui a pouco tu tá numa pista, mas tu não sabe o que o juiz está pensando lá de ti ou do cachorro. Isso. E nesses matches, nessas especializadas, a gente faz súmulas. O que é uma súmula? É o que o juiz está achando do teu cachorro na hora que ele está sendo Claro. julgado. Ele está fazendo uma súmula. É uma coisa rápida, é uma coisa bem sucinta, mas te dá um rumo do como os outros pares que criam a mesma raça veem o que você está fazendo. Claro. Então, seria uma ferramenta que a pessoa utiliza para acertar o seu caminho na criação. Tá bem. E isso a pessoa aprende a fazer. Claro que muitas pessoas vão, que eu sempre digo assim, nem todos vão querer julgar porque se sentem constrangidos ou não têm Sim. aquela, O aquela feeling mesmo vivência que tem que ter uma pessoa para julgar. de ter que escrever na hora, e que é complicado. Claro. Mas isso a gente já está tentando resolver. Nós, no departamento da raça Bull Terrier, a gente até vai fazer lives e treinamentos para pessoas que têm mais dificuldade. Claro. Tem mais dificuldade para não deixar a pessoa constrangida e não querer nunca julgar. E é importante a pessoa julgar a sua Com raça. certeza. Todo Com mundo vai certeza. julgar todo mundo. E isso era importante para a raça American Staffordshire também. E eu acho que, porque Rottweiler faz, Sim. Doberman faz, todo mundo, até a crista chinesa Mas tem tem um. No Rio Grande. Chihuahua. Imagina, criador de crista chinesa tem. Por que o American Staffordshire tem? E, Há Luiz 20, 30 Carlos, cachorros em crista. para Não tem. nós ir fechando. E essa homenagem ao Glenn, o que tu acha? Sim, Do primeiro match da raça American Staffordshire ser uma homenagem a ele? eu acho uma coisa muito legal de fazer, porque foi um cara que, vamos dizer, sonhou com isso tudo, de primeiro, né? Ele fez todo o esforço, gastou dinheiro, uma coisa que não tinha tanto sobrando assim, Sim. e trouxe um plantel inteiro, comprou, negociou lá, pagou a emprestação para o cara, sei lá, não me lembro o que ele fez. O Bacelar ajudou, trouxe e Seguiu em fez frente. essa coisa fantástica que é a criação gaúcha do American Staffordshire. E eu digo e repito, né? Se essa turma nova que vem hoje quiser saber como é um criador de verdade, ver a história dele, a história, né, que vocês contam, a história dele, principalmente de pegar um cão e seguir a sua criação em base naquele cão e ele ir embora para um outro, né, e deixar o seu legado, tá? Que até hoje a gente escuta. Vê, não era um cara assim que, que tinha um ego muito grande. Por quê? Nisso veio outras pessoas trouxeram, logo depois que ele trouxe, já trouxeram também cães, Claro, importaram cães. E ele usou esses cães na sim. sua criação. Ele não ficou só naquele Eu me lembro quando. Eu me lembro. Tu deve te lembrar quando o Edson trouxe aqueles cães primeiros, aqueles cães dos Estados Unidos, que eram uns cães altos, e houve uma revolução, porque os cães eram meio. E o Glenn, muito, muito inteligente, usa os cães, não é verdade? usa. Sim. Então, é uma, uma amostra de como se deve se posicionar para se ter uma boa criação.
não se deve só achar que o que a gente tem é o melhor. A gente tem que pegar tudo de bom de todo mundo para poder ir levando a criação à frente. Utilizando esses cães que estavam sendo importados, ele não precisava importar outros, né, para ele. Ele ia usar, e é a visão certa da sinofilia. Tu ter a sua criação, abrir para os outros e também utilizar o que os outros estão fazendo. E saber que erros e acertos, eles fazem parte. Errar... Claro, vamos dizer assim, cão feio todo mundo vai produzir, né? A gente não vê. E uma das coisas assim, ó, apresenta os melhores, a gente está sempre apresentando os melhores, mas todo mundo produz cão com problemas. E às vezes não tem. Eu tenho um problema aqui, eu sempre tive um problema da distância, a falta de dinheiro, e então, cada vez que vinha um cachorro para mim, eu tinha que tirar o máximo dele, o máximo. Claro. Tá? E cada vez, e às vezes eu tirava um cão e errava e não acertava, eu digo, não, mas eu tenho que melhorar a fêmea. Tá? E uma coisa que muita gente confunde, tá? É linhagem. Ah, linha do fulano, linha. Mas para ter a tua linha, tu tem que usar os cães que tu produz. E não é só comprando cães e agregando no teu plantel. Tu tem que usar a tua produção na própria produção dessa tua linha. Por isso que tu vai formar uma linha. E não só usando cães de terceiros. A cada momento troca porque é um problema, e aí a gente vê isso nos pedigree, né? Olha o pedigree de alguém e vê quantas gerações ele tem para trás. Sim. Tu tem que fazer a tua criação usando a tua produção. Tu pode agregar um cão novo, mas os filhos desse cão tu vai ter que usar. Aí tu vai conseguir ir no caminho de fazer uma linha de sangue. Senão tu não consegue. Eu sigo esse conceito que vocês seguem, que vocês me ensinaram, que vocês passaram. Hoje eu tive a oportunidade de trazer um cão de fora da Argentina, e esse cão ele cruza com as minhas fêmeas de 8ª geração minha. E estou tendo um resultado maravilhoso, assim, sabe? Erros aparecem, a gente não está sujeito, mas eu estou muito feliz com isso, sabe? Cruzar em cima da minha geração. Sim, claro. No Bull Terrier é uma raça que não pode abrir muito. Claro. É uma raça de cruzamentos mais fechados. Claro. Então, tu tem que fazer sempre isso. Bom, meu amigo, lamentavelmente vou ter que me despedir de ti por hoje, mas depois eu vou te buscar de novo, tá? Bom, eu queria te agradecer imensamente. Queria botar uma foto aqui do nosso amigo Glenn aqui, ó, tá? Isso. Essa é uma foto dele. Esse aqui é o Chico, né? O que está do lado dele, não? Agora está tão pequenininho que eu não consegue ver. Bota outra aqui. Esse aqui eu acho que tu vai conhecer esse cachorro. Deixa eu ver. Esse era o Chico, sim. Esse aqui é o cachorro do Chico era o... Iru? Não era o Iru, esse aí. Eu não me lembro muito. Deixa eu botar o outro aqui, para o Zé. Aqui já é o Tchê velho. Ou não? Não é o Tchê velho. Não é o Tchê ainda. Deixa eu botar um outro aqui. O Tchê não tinha boca negra. Ah, o Tchê era vermelho, né? Era todo ele... O Tchê a boca não era pigmentada assim como esse cão aí. Tá bem. Bom, meu amigo, já deixo o agradecimento. Eu queria que tu deixasse as tuas últimas palavras em relação à raça American Staffordshire, a Glenn Maciel e o futuro que a gente tem. Bom, eu acho que, vamos dizer assim, em nome do Glenn, vou agradecer aos criadores
atuais de América Staffordshire por essa homenagem. E seria uma coisa muito importante para ele também. E sobre o departamento, eu considero que vai ser uma nova fase na criação e no desenvolvimento dos criadores da raça. Porque vocês vão ter o balizamento pelos criadores e não por juízes all-rounder, que muitas vezes não conhecem a fundo a raça e torna isso uma dificuldade, um desvio, vamos dizer assim, um desvio do padrão, claro, pela sua falta de participação na raça. O importante não vai ser o campeão do show lá da CBKC. O importante no futuro vai ser o campeão dos matches, o campeão das abertas, o campeão das especializadas. Esse é o cão que vai ser Esse é o futuro da raça. É. Tá bem. Agradeço a você por essa oportunidade de falar sobre o Glenn, para mostrar para esse pessoal novo alguma coisa sobre a grande figura que era o Glenn Neves Maciel, o introdutor da raça no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Bom, pessoal, vou me despedindo aqui também, junto com meu amigo Luiz Carlos Amaral, tá? Esse bate-papo maravilhoso, importante. A gente conheceu um pouco da figura de Glenn Maciel, tá? Proprietário e criador pelo canil Gameness, tá? Que deixou um legado muito grande, muito bom, que ainda vai repercutir em muitas coisas. Uma delas é na criação do departamento, tá? Bom, deixo meu abraço e já convido vocês. Dia 3, sexta-feira, o nosso primeiro match da raça no estado. Abração, Luiz Carlos, e abração a todos. Abraço.